Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está aí começando mais um dia. Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que Ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. Hoje a gente começa a nossa reflexão lá no livro de 1 Pedro, lá no Novo Testamento. A gente começa com um breve pano de fundo para a gente entender um pouco do contexto da época. E essa carta de Pedro, ela foi ali endereçada aos cristãos, né, dispersos por várias províncias lá do Império Romano, que estavam enfrentando ali perseguição, sofrimento por causa da fé deles. E ele os exortou a permanecerem firmes na fé e a viverem também de acordo com os princípios do Evangelho, mesmo diante de todas as adversidades. E quando a gente vai lá para o capítulo 3 de 1 Pedro, o apóstolo ali ele instrui os cristãos sobre como viver em santidade, assim, como andar de forma separada num mundo tão hostil, porque Pedro ele aborda também o tópico do sofrimento injusto. Lá no versículo 17 desse capítulo, a palavra de Deus ela diz bem assim, ó: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. E aí, será que esse texto ele soou meio estranho para você, hein? Afinal de contas, como assim, né? Ser melhor sofrer por fazer o bem. Quer dizer que mesmo eu fazendo o bem, é melhor que eu sofra por fazer ele. Quer dizer que eu posso ser uma pessoa boa e mesmo assim sofrer na minha vida. Será que sofrer também faz parte da vida de quem faz o bem? São muitas questões, né? Mas tem cristão que só consegue ver o sofrimento na vida de alguém fazendo a ligação do sofrimento com o pecado. Se você está com, por exemplo, uma enfermidade, alguma dificuldade grande na tua vida, um problema difícil, é porque você deve estar com algum pecado oculto na tua vida. Essa é a leitura que muita gente faz. Você conhece gente assim? Porque as pessoas elas tentam buscar uma resposta para o sofrimento. E muitas das vezes a primeira ligação que elas fazem é com o pecado, não é verdade? Uma coisa básica a gente tem que ter na nossa mente. Todo mundo sofre nessa vida, todo mundo, sem exceção. Ou será que tem alguém do outro lado que nunca passou por sofrimento na vida? Eu acredito que de forma alguma, né? Agora, vamos para uma segunda questão sobre esse texto. Será que é possível alguém sofrer e esta ser a vontade de Deus? E aí, hein? Vamos voltar lá para o texto? Eu vou ler novamente a primeira parte dele. E o texto bíblico diz assim, ó: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Então a resposta é sim. Talvez a princípio soe meio estranho, mas quanto mais a gente mergulha na palavra de Deus, mais respostas a gente vai ter para a nossa vida. Saber como lidar, como passar pelos dias difíceis. Talvez você esteja aí se questionando. Ah, mas esse negócio não está certo. Mas como assim, Deus? Agora, será que há um propósito em tudo que Deus faz? Claro que sim, meu irmão. Até no sofrimento, inclusive. Pedro ele apresenta uma verdade fundamental. É melhor sofrer injustamente por viver de acordo com a vontade de Deus do que sofrer as consequências do pecado. É sobre isso que o texto está falando e é isso que ele nos ensina. Porque se você puxar aí na tua memória, você lembra o que a Bíblia diz sobre quando Jesus foi levado lá ao deserto? Lá no livro de Mateus, lá no versículo 1 do capítulo 4, a palavra diz assim, ó: em seguida Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou Jesus até o deserto, hein? Foi o diabo? É isso que diz a Bíblia? Não. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo, meu irmão. Então, assim, não existe a opção de não sofrer na vida. Existe sim a opção de como a gente sofre na vida. Porque embora o sofrimento ele seja doloroso, é verdade. Quando a gente experimenta por fazer o bem e seguir a Cristo, produz isso frutos duradouros para as nossas vidas. Porque a gente vive num mundo caído, é verdade, onde o mal ele parece prevalecer, não é verdade? Agora, muitas das vezes, fazer o certo nos traz dificuldades, rejeição,
por muitas das vezes até parece que apresenta uma aparente perda, não é verdade? Por fazer o bem. No entanto, o apóstolo Pedro, ele nos lembra que se for da vontade de Deus, é melhor sofrer por viver retamente, fazendo o que é correto aos olhos de Deus, do que sofrer por nossas próprias transgressões, pelos nossos erros. Então lembre-se das palavras de Jesus, lá no livro de Mateus, lá no versículo 11 do capítulo 5, eu vou ler para você, que diz assim, ó: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Então o sofrimento por causa da fé em Cristo Jesus não é um acidente, não. Pelo contrário, é um privilégio. É um privilégio concedido por Deus. É isso que nos ensina a Bíblia. Então, assim como o fogo, né, ele purifica o ouro, as provações elas refinam a nossa fé, né, produzem na gente perseverança, caráter, esperança. Agora, por outro lado, quando a gente sofre as consequências do pecado, daquele jeitinho, como Pedro alerta aí, não há benefício algum, muito pelo contrário. O pecado ele apenas nos afasta de Deus, ele traz ruína para a nossa vida. Lembra da história do filho pródigo? Ele sofreu ali amargamente, né, até reconhecer o seu erro e voltar para a casa do pai. Quantas vezes nós também erramos, buscamos satisfação naquilo que é temporal nesse mundo e o resultado é que o vazio da vida ele continua, não é verdade? A desilusão. Então que eu e você, que a gente possa escolher o caminho muitas das vezes mais difícil, mas infinitamente melhor, porque viver para a glória de Deus é isso que faz sentido para a vida, mesmo que isso signifique sofrer. É sobre essa ótica, meu irmão, que a palavra de Deus ela nos ensina. É isso que o texto está nos ensinando. Como diz Pedro, né? Pois para mim o viver é o quê? Ou melhor, como diz Paulo, né? Pois para mim o viver é o quê? É Cristo. E o morrer é lucro. Então, quando a nossa vida ela está escondida com Cristo em Deus, o sofrimento ali momentâneo, ele não pode abalar nossa vida, pois nós temos a certeza da vida eterna, não é verdade? Então o sofrimento, ele não dura para sempre. Ele tem data, ele tem hora para acabar, e o dono do tempo, Deus, é quem determina isso, o início e o fim. Então que a gente possa enfrentar as provações da nossa vida com coragem, fortalecidos pela graça de Deus, que a gente possa ser imitadores de Cristo, né? Que quando foi insultado, ele não revidou, né? Quando ele sofreu ali, ele não fez ameaças, mas confie em Deus, confie no Senhor. Ele usará as nossas dificuldades para moldar a nossa vida, o nosso caráter, isso a imagem dele, para a glória dele, para o nome dele. Então, para a gente guardar no nosso coração hoje, para aplicar para a nossa vida, e na nossa vida, em primeiro lugar, como diz o texto que a gente leu, melhor é sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, meu irmão. Então, assim, encare isso como um privilégio, porque é isso que nos ensina a palavra. É um privilégio concedido pelo próprio Deus para aperfeiçoar a nossa fé, o nosso caráter, a nossa vida, a nossa forma de lidar com a vida. Em segundo lugar, fuja do sofrimento que vem do pecado, porque esse sim, a gente precisa reconhecer que ele nos afasta de Deus e traz ruína para a nossa vida. Então coloque os jeitinhos, a forma errada de fazer as coisas de lado na vida. Talvez no início até tenha cara de coisa boa, até parece que dá certo, até tem cara de sucesso, mas com o tempo isso vai nos ensinar algumas coisas. Em terceiro e último lugar, seja o imitador de Cristo. Né? Enfrente as provações da tua vida com coragem, com confiança, sempre certo de que Deus ele usará tudo para o seu propósito redentor, para a vida eterna. Então guarda no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. Que Deus te dê um dia muito abençoado pela frente, que Ele abençoe ricamente a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.